Paz, Senhor, a todos. Nós vamos continuar, dar continuidade ao nosso estudo aqui do Sermão do Monte. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí juntamente comigo no livro de Mateus, capítulo 5, verso 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esses versículos eles se interligam, Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, bem-aventurados os que, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, são perseguidos, são injuriados, são caluniados. E aí Jesus termina dizendo que todos os profetas, eles sofreram a mesma perseguição por causa do Senhor, por causa da causa, por causa do Evangelho. E existem muitos sofrimentos hoje dentro que as pessoas passam. Eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, que participam lá dos cultos, que são membrados em uma determinada denominação. E aí as pessoas, elas colocam dentro desta bem-aventurança todo tipo de sofrimento. Mas a questão aqui que nós precisamos entender, e está muito claro no texto, é que a perseguição considerada por Deus uma bem-aventurança é a perseguição resultado de alguém que pratica a justiça, que sofre por causa da justiça. E não é, por exemplo, o resultado da alguém que peca, alguém que comete um erro, e por conta do erro que ele cometeu, ele vai sofrer alguma consequência derivada do erro que cometeu. Alguém que mentiu, alguém que pecou de forma explícita e direta, ela vai sofrer um dano natural por causa disso. E talvez até alguma perseguição por conta do erro que fez, por conta do erro que cometeu. E algumas pessoas entendem que isso é sofrer por causa da justiça, mas não é disso que a Bíblia está dizendo aqui, não é disso que Jesus está falando aqui. Ele está falando de alguém que sofre porque ele acertou, porque é alguém que sofre porque ele fez o que estava certo, porque ele lutou pela causa do Evangelho, pela causa nobre de pregar a verdade, de viver a verdade, de ter uma vida íntegra, e isso causa uma perseguição, isso causa um grande sofrimento sobre a vida dela. E é interessante, o paradoxo disso, porque Jesus ele vai dizer que é feliz, ou seja, bem-aventurado, feliz, plenamente feliz, são aqueles que sofrem por causa da justiça, são aqueles que sofrem porque eles querem ser corretos, porque fazem todo o possível para agir de maneira correta, de maneira absolutamente íntegra, absolutamente verdadeira, e por conta disso essas pessoas são perseguidas. Eu queria compartilhar algo que eu considero muito sério aqui dentro dessa bem-aventurança, é que a grande verdade da humanidade, desde a vinda de Jesus, a sua vida aqui na terra, a sua morte, a sua ressurreição, o mundo, o sistema mundano, esse sistema que vem destruindo o homem, destruindo
aquilo que Deus nos deu, né, absolutamente perfeitos. Todo esse sistema mundano, ele tem perseguido a Jesus desde que ele realmente nasceu como menino e depois se tornou homem e se entregou na cruz por mim, por você, por todos nós, e depois ressuscitou. E aí a Bíblia diz que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Existe aí um sistema implantado pelo inferno, pelas trevas, que tem como objetivo realmente destruir tudo aquilo que foi criado por Deus. Esse sistema, ou o mundo, melhor dizendo, ele vem perseguindo a Jesus. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um crente, ele é perseguido por causa do Evangelho, na verdade, o que está sendo perseguido, o que está sendo atacado diretamente é Jesus Cristo, é o Evangelho, e não exatamente o homem. O mundo não odeia o homem, o mundo odeia a Cristo, o mundo odeia o que Cristo representa, o mundo odeia a verdade que ela é explícita através da pessoa de Jesus Cristo, através deste reino que ele vem para implantar, que é um reino de justiça, que é um reino de integridade, um reino com base na verdade, com base no amor, com base no cuidado de um pelo outro. E o mundo ele trabalha exatamente na contramão disso, trabalha exatamente querendo que a realidade humana seja exatamente oposta à verdade, oposta ao amor, oposta à justiça. Pelo contrário, esse sistema mundano ele dá ênfase ao sucesso com base na conquista a qualquer custo, não importa o que tenha, o que precise ser feito para que o sucesso seja alcançado. Quando nós observamos a vida dos apóstolos, a vida dos cristãos na Bíblia, nós vamos perceber que todos os homens, todas as mulheres que decidiram por servir a Deus com integridade, com verdade, com justiça, com base no amor, com base na coerência da palavra do Senhor, estes homens e mulheres eles foram duramente perseguidos. Já visto a história da igreja quando ela começou com os apóstolos, a perseguição que essa igreja sofreu, os mártires que ela sofreu, os apóstolos que mais nós mencionamos, como Pedro, como Paulo, como João, que viveram situações terríveis, foram crucificados, decapitados, foram martirizados, né? João, por exemplo, que foi preso na ilha de Patmos, enfim, eles viveram atrocidades terríveis por conta da vida que viveram diante do Senhor, porque eles estavam ali para realmente defender a justiça, para realmente viver uma vida íntegra e sincera diante do Senhor. Nós vivemos dias em que falta muita integridade dentro da igreja. Falta realmente muito compromisso real com a palavra de Deus, com as verdades da palavra do Senhor. Vivemos o tempo do estrelato, o tempo da fama, o tempo do glamour, e isso vem totalmente contra as verdades explícitas, sabe, na palavra do Senhor. Nós não fomos chamados para sermos estrelas, para sermos personalidades famosas, apenas para ganhar o prestígio deste ou daquele, mas nós fomos chamados exatamente para que a justiça de Deus ela seja
implantada na terra, para que as verdades do Evangelho elas sejam implantadas na terra. O reino que o Senhor propôs para nós vivermos, ele é um reino de justiça, um reino de integridade, com base realmente na verdade, com base no amor que constrói, no amor que restaura, no amor que traz cura, no amor que traz unidade, que traz realmente uma mudança real e torna o homem e a mulher mais parecido com Deus, mais próximo da realidade que Deus é, e não desse sistema que vem a cada dia trazendo mais e mais danos ao homem, dano à sociedade, dano a tudo aquilo que Deus criou, absolutamente maravilhoso para mim, para você, para todos nós. Sabe, irmãos, a morte de Jesus na cruz, ela tinha e ela sempre terá um objetivo muito claro. O objetivo de Deus, através de toda a vida de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz, era restaurar no homem aquilo que o pecado destruiu, aquilo que o pecado matou. Quando o homem ele pecou lá atrás, ele decidiu desobedecer ao Senhor e conhecer o mal, ele matou dentro dele aquilo que ele tinha de mais precioso, aquilo que ele tinha de mais lindo, aquilo que ele tinha de mais importante, que era o bem que estava dentro dele. O homem deixa de ser bom, o homem se torna maligno, e a obra da cruz, o sacrifício de Jesus Cristo, o plano de Deus, que a Bíblia diz que ele foi arquitetado ainda antes da formação de tudo, do mundo, de todas as coisas. O plano de Deus era exatamente restaurar, era realmente trazer de volta um homem que se perdeu, um homem que foi morto lá atrás quando ele decidiu pecar. O grande objetivo de Deus com essa vida cristã que nós recebemos do Senhor não é nos dar coisas que são superficiais, não é transformar a nossa vida numa peça teatral, não é transformar a nossa vida numa produção cinematográfica, não. Não, o que Deus quer é que nós tenhamos uma vida real, uma vida de fato, é nos tornar novamente alguém criado por Deus, que ele tenha prazer de olhar, que ele tenha prazer de ouvir, que ele tenha prazer de estar perto, como ele tinha prazer com Adão. E a Bíblia diz que todos os dias, no final da tarde, eles se encontravam e havia ali entre Deus e o homem um momento de comunhão genuína, um momento de comunhão sincera, de comunhão verdadeira. E nós precisamos entender que o grande objetivo de Deus com o Evangelho é realmente restaurar em nós esta comunhão, restaurar em nós esta realidade de que nós fomos feitos por Deus para termos de fato amizade com Ele, para termos de fato proximidade com Deus. E não existe como nós sermos próximos de Deus, nós sermos amigos de Deus, se a nossa vida ela não é pautada pela realidade de que nós vamos viver intensamente a justiça de Deus, mas a justiça que nos é apresentada pela palavra do Senhor, não a justiça humana, não essa justiça pobre, medíocre e completamente ineficaz que o homem tem hoje depois do pecado. Há da parte de Deus uma grande disposição de restaurar entre nós e Ele a comunhão sincera, a comunhão verdadeira. Porque hoje
aquilo que o homem é, depois que o pecado entrou dentro dele, está muito longe, muito distante da verdadeira criação feita por Deus lá atrás, quando Ele nos colocou no Jardim do Éden para viver uma vida plena, gloriosa e tremenda diante dele. Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça. Esse texto também nos faz entender algo muito sério. Alguém que sente dentro de si a necessidade de lutar para que a justiça de Deus seja implantada. Alguém que foi justificado por Deus. Esta obra de justificação feita por Deus na pessoa de Jesus Cristo, ela é tão tremenda, ela é tão gloriosa. Alguém que entende isso, que ele era completamente injusto, que uma pessoa que compreende que era completamente fora dos padrões, que cresceu dentro de uma redoma de injustiça, de um comportamento incoerente, de muitas vezes atitudes malignas, mas que ela tem um encontro real com Deus, que ela tem um encontro real com o Senhor de todas as coisas através da sua palavra. Ela reconhece o seu estado de miséria, reconhece o seu estado de podridão, e ela reconhece que ela precisa ser justificada por Deus. Então ela recebe Jesus não apenas como a solução de alguns problemas, ela não recebe Jesus apenas como o Deus que opera milagres, mas ela recebe Jesus como aquele que me justifica diante de um Deus que é limpo, de um Deus que é puro, de um Deus que é santo, de um Deus que é absolutamente íntegro e verdadeiro. E ela recebe Jesus como sendo este justificador, aquele que me justifica diante deste Deus maravilhoso e tremendo. E ele me torna alguém diferente, alguém realmente que nasceu de novo, que vive uma outra realidade a partir deste momento. E agora esta pessoa, ela vai lutar, ela deixa, não é apenas aquela pessoa que tem, como em algumas bem-aventuranças que nós falamos antes, como na bem-aventurança não é apenas aquele que tem sede de justiça, fome de justiça, mas é aquele agora que também pratica a justiça. Se você observar as bem-aventuranças, ela fala exatamente de um crescimento, de um amadurecimento cristão, de uma evolução dentro da vida cristã, que ela vai me tornando alguém cada dia mais vivo, alguém mais íntegro, alguém mais sincero diante do Senhor, alguém que vai mudando de comportamento gradualmente à medida que você vai compreendendo Deus, vai entendendo a sua palavra, vai entendendo os seus princípios, vai compreendendo as suas verdades, e você vai absorvendo tudo isso para dentro de si e passa a executar. Aqui Jesus está falando talvez do último, talvez não, está falando exatamente do último estágio da bem-aventurança, quando você já não é mais aquele que só apenas entendeu, não é aqueles apenas que admira a palavra do Senhor, mas você já está dentro da fase da execução de tudo. Então, bem-aventurado aquele que sofre. Por que sofre? Porque ele já pratica a justiça, porque ele saiu da fase da teoria e ele já está, de fato, executando a bem-aventurança com intensidade. Ele sofre pela justiça, ele não tolera a injustiça, ele não se conforma com ela, ele não simplesmente olha e talvez mostre alguma indignação, mas ele vai fazer alguma coisa para que tudo aquilo seja transformado e mudado. Ele vai se posicionar, ele vai fazer da vida dele, na verdade, um espelho da presença de Deus. Então o seu comportamento é outro.
ele tem compromisso com uma verdade, mas esse compromisso não é teórico, ele simplesmente, ele realmente, melhor dizendo, ele realmente pratica isso, ele fala a verdade, ele, ele tem admiração pelo fato de, pelo amor, e ele executa isso, porque ele ama de verdade, ele olha para alguém, não importa quem seja, não importa a raça, não importa o tamanho, não importa a cor, não importa quem ele é, quem ela é, ele ama. E ele vai pregar o Evangelho porque ele ama, ele vai falar de Jesus para esta pessoa porque ele ama a justiça, ele tem compromisso com a verdade, ele é íntegro no seu comportamento, na sua atitude, nas suas relações, na sua relação com Deus, na sua relação consigo mesmo e na sua relação com as pessoas. Bem-aventurados aqueles que sofrem por causa da justiça. Aquele que olha a injustiça e ele não se acostuma com ela. Aquele que olha a injustiça e ele não simplesmente age com indiferença, mas aquilo lhe incomoda de verdade, mas não lhe incomoda de maneira superficial. Incomoda tanto que ele se posiciona contra, que ele vai fazer alguma coisa para que aquilo que foi injusto, que de repente chegou diante dele, seja transformado e seja combatido de maneira verdadeira para que a realidade mude. Nós vivemos hoje dias onde tudo que nós estamos vivenciando dentro da igreja é muito perigoso. E tem uma força muito grande de nos afastar das verdades do Evangelho. Olha para a igreja hoje, e é uma igreja hoje muito envolvida, muito dominada pelo glamour, pela, como já disse, pela fama, dominada pelo sucesso, mas não é um sucesso genuíno, é um sucesso muito parecido com aquilo que é alcançado no mundo. É um sucesso pelos motivos errados. E se você observar a história da igreja, dos apóstolos, que nós falamos muito deles e admiramos quem eles foram, o que eles representam, mas hoje a atitude da igreja, ela vai contra tudo o que estes apóstolos que viveram e lutaram pela justiça de Deus com base na palavra do Senhor. A igreja ela vai contra tudo isso, ela contraria todas as verdades que nos foram ensinadas, não só pelo que eles disseram, mas pelo que eles viveram. Falo dos apóstolos, falo da igreja quando ela começou. E nós, enquanto igreja, precisamos, na verdade, intensificar a cada dia e temos que trazer novamente para a nossa realidade contemporânea este evangelho genuíno, este evangelho que pratica a justiça, esse evangelho apenas que não fala da justiça, mas que pratica a justiça, esse evangelho que não apenas fala da verdade, mas que vive a verdade, esse evangelho que não fala apenas do amor, mas que vive o amor, o evangelho que apenas não fala de perdão, mas que perdoa de fato, que vive o perdão. Uma igreja que ela realmente é igreja, uma igreja que realmente ela se posiciona como verdade, não apenas como uma realidade teórica, não apenas como uma possibilidade. E hoje nós, infelizmente, vivemos dentro da igreja o evangelho das possibilidades. Alguém que você pode ser, alguém que você pode chegar lá, mas não alguém que você de fato é. Não alguém com quem você realmente está comprometido a ser. Nós, infelizmente, vivemos na era onde tudo está diante de nós. Muita informação, muita facilidade, tudo está à nossa volta e poderia realmente tornar a vida muito
mais dinâmica e rápida, mas a grande verdade é que tudo isso que existe hoje, a cada dia nos afasta mais e mais e mais e mais das verdades do Senhor. Nunca se viu em toda a história da igreja uma igreja tão longe, uma igreja tão fria, uma igreja tão distante da verdade do Evangelho, uma igreja tão descomprometida com a palavra do Senhor. Uma igreja muito mais comprometida, homens e mulheres, muito mais comprometidos consigo mesmo, comprometidos com alguns ideais, com alguns planos que são feitos para si mesmo, mas muito menos envolvidos com a verdade do reino, muito menos preocupados em de fato servir a Deus com integridade, com alegria, e muito menos dispostos a sofrer pela causa do Evangelho, pela justiça que ela é realizada a partir de uma ação direta de Deus dentro do homem, pela justiça com base na integridade, pela justiça com base no amor, com base na verdade, com base numa atitude que seja aprovada diretamente por Deus. Vivemos o tempo onde queremos muito mais o reconhecimento humano, queremos muito mais a aprovação humana e muito menos a aprovação de Deus naquilo que fazemos, naquilo que somos. Mas o grande problema de tudo isso é que a felicidade não está aí. A felicidade tão procurada, tão sonhada, tão desejada, a Bíblia nos ensina em todas essas bem-aventuranças que a felicidade não está onde a sociedade está procurando. A felicidade está exatamente em fazer o oposto. Está exatamente em fazer aquilo que a grande maioria da sociedade hoje repudia, que é a felicidade está no compromisso com a verdade, está no compromisso com o amor, está no compromisso com a justiça, a felicidade está no compromisso com a paz, está no compromisso com a boa convivência, com uma atitude coerente, está no compromisso com a facilidade em perdoar. São nessas coisas que estão realmente depositadas a verdadeira felicidade. São nesses valores que nós vamos de fato encontrar a felicidade. E posteriormente nós vamos ter a vida eterna com Deus, é uma vida tremenda. Mas enquanto a igreja ela não se posicionar para viver estas verdades, para entender estas verdades, a igreja não vai conseguir viver a verdade do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Aguardo vocês na próxima semana. Amém?